Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma aula da disciplina Educação e Direitos Humanos. Hoje trabalhando a unidade 1, Declaração dos Direitos Humanos e Educação. Os tópicos que trabalharemos nessa aula são os seguintes: a importância da Declaração dos Direitos Humanos, educadores como agentes de transformação, os direitos humanos e a legislação educacional brasileira. Bom, para dar início à nossa aula, é importante que a gente faça uma breve contextualização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive como ela chega a ser esse importante instrumento de valores e de proteção na vida. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai ser criada em 1948. Ela vem dar uma resposta para a proteção, especialmente naquele momento, das comunidades que haviam sofrido com os regimes nazifascistas do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a partir daí, alguns outros grupos passam a ser protegidos também por essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração, inclusive, ela vai garantir que alguns grupos sociais passem a ter as suas demandas atendidas. Entre esses grupos sociais que estão dentro das margens sociais, nós temos grupos de mulheres, trabalhadores, crianças, povos indígenas e afrodescendentes, além de migrantes e as comunidades LGBTQI+, que precisam, na verdade, ter as suas demandas atendidas e precisam da proteção do Estado, para que esses direitos possam ser respeitados. Mas tem uma contradição bem interessante na própria relação com o Estado e os direitos humanos. O Estado, como regulador, como guia norteador das nossas leis, ele precisa garantir proteção para o seu povo, mas nem sempre isso acontece. Em muitos momentos, o Estado é omissor. Ele acaba se omitindo da sua responsabilidade. Quando é que o Estado faz isso? Bom, o Estado é omissor quando ele deixa de garantir para a população os seus direitos a emprego, moradia e educação, que são vistos aqui como direitos essenciais, importantes à vida dessa população. Além disso, ainda partindo dentro dessa questão de uma contextualização histórica, é importante pensar como foi o século XX, como esse século turbulento. Na verdade, é um século que é considerado um século estranho, já que foi marcado por muitos conflitos, por muitas guerras. Dentre essa estranheza, digamos assim, desse século, nós temos genocídios, o apartheid, que aconteceu na África do Sul, terrorismos e também catástrofes naturais, mas não só de problemas o século XX viveu, a gente também tem grandes conquistas, especialmente dentro do campo dos direitos humanos. Nesse período também vai ser criado como um órgão de regulação, na verdade como um mecanismo de proteção, a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Ela vem, na verdade, para garantir a proteção daqueles sujeitos no pós-guerra, especialmente dos grupos que haviam sido perseguidos, mas hoje também tem uma função de proteger outros grupos sociais. Dentre esses grupos, a gente tem os refugiados, a exemplo da imagem que vocês estão vendo aí ao lado. Também temos pessoas que vivem em regimes de trabalho análogo à escravidão, o que ainda é uma crescente, infelizmente, no norte e nordeste brasileiro. E também aqueles que têm dificuldades que são causadas por regimes totalitários. A exemplo do que a gente tem na Síria, na Líbia, que acabam tendo os seus direitos suprimidos por causa dos regimes autoritários. Dentre essas restrições de direito, a gente também consegue visualizar, a partir delas, os grandes abismos sociais que a gente vive, a grande diferenciação social, que ela não está só em nível local, não é só no Brasil que a gente percebe essas diferenciações sociais. Nós temos também ela em nível mundial. Quando você faz, por exemplo, uma comparação entre as dificuldades enfrentadas em países europeus e os enfrentados em países africanos, você consegue perceber a diferença econômica e política gritante entre esses dois países, na verdade, entre esses dois continentes, entre Europa
e África. Você percebe que quanto mais pobre o país, mais problemas sociais e, consequentemente, mais ações repressivas acabam ocorrendo nesses lugares. A Declaração dos Direitos Humanos, por conta disso, especialmente por conta dessas restrições econômicas, ela ainda acaba tendo muita dificuldade para a sua plena efetivação, né? E se a gente for pensar numa realidade local, a gente acaba percebendo que uma boa parte da nossa população não consegue ter acesso à educação de qualidade da mesma forma. Então, assim, você tem comunidades, até mesmo no interior das nossas cidades, onde as estruturas educacionais não são adequadas para a permanência desses alunos, né? Então, a gente tem ainda uma dificuldade bem grande de efetivação dessa Declaração dos Direitos Humanos, apesar de já ter mais de 70 anos de que foi sancionada. Bom, quando a gente pensa nessa realidade da educação e dos direitos humanos, a gente fala geralmente de como esse ensino, de como uma educação voltada para os direitos humanos vai ser levada para as escolas. Mas é importante também refletir em como essa educação vai ser passada para os professores, porque afinal de contas são eles que serão os mediadores entre o que será aprendido a respeito dessas lógicas da própria Declaração dos Direitos Humanos e de outras legislações, e eles também precisam passar por esse processo de formação. Assim, é importante fazer uma visualização de como os direitos à educação eles vão ser passados ao longo do tempo. Se a gente for pensar numa realidade de Brasil, né, pensando na nossa realidade de Brasil, uma boa parte das comunidades e uma boa parte, por exemplo, dos grupos sociais não tinham acesso à educação. Até mais ou menos meados do século XVIII, a educação não era levada para todo mundo da mesma maneira como temos agora. Se a gente fizer um comparativo entre as constituições, a gente vai perceber que só a partir de 1988 é que a educação vai ser vista como um direito fundamental e, portanto, deve ser oferecido pelo Estado. Inclusive, a natureza dos direitos ela vai ser repassada a partir de acontecimentos sociais, costumes e tradições. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao longo do tempo a gente vai passar por essas mudanças e vão ser essas mudanças sofridas na sociedade que vão garantir alguns dos nossos direitos. É importante, inclusive, que a gente amplie a nossa visão acerca dos direitos à educação, né? E no Brasil, por exemplo, a gente só vai ter uma discussão maior sobre a importância da educação e a sua percepção como direito essencial a partir do final do século XX, mais especificamente pelas décadas de 90, de 1990. Bom, o direito à educação, inclusive, ele vai ser muito discutido entre as décadas de 80 e 90, né? A importância da educação para as populações, especialmente as que são marginalizadas. Contudo, o que nós temos hoje de legislação educacional e o que nós temos hoje de acesso à educação é resultado das lutas sociais de vários grupos, né? E, inclusive, são esses grupos que acabam dialogando com as necessidades dessa época, né? Com os anseios sociais. As liberdades democráticas no Brasil, especialmente as vividas após a ditadura militar, mais especificamente entre 1983 e 1985, elas vão permitir que se concentre mais na garantia dos direitos do cidadão. Dentre eles, a gente tem liberdade de expressão, direito de ir e vir e, consequentemente, o direito à educação. Essa luta por educação ela é resultado, inclusive, da luta contra o analfabetismo, né? A gente tem, ainda no Brasil, ainda tem um retrato muito grande de uma imensa massa que ainda é analfabeta. Aqueles que não são analfabetos totais são também considerados analfabetos funcionais,
pessoas que conseguem ler e escrever, mas que têm incapacidade de leitura e interpretação. Isso também reflete as dificuldades da nossa escola, né? As dificuldades que a gente ainda enfrenta para a educação, né? Com professores que não têm condições, por exemplo, de reforçar o seu material didático que vai ser utilizado em sala de aula, que não tem condições, por exemplo, de usar outras ferramentas metodológicas por falta de recursos nas escolas, e também o fato de que muitas dessas crianças que estão indo para a escola não têm, por exemplo, atividades extras que possam reforçar o conteúdo que foi aprendido em sala de aula. A educação passa a ser vista a partir das últimas décadas do século XX como um dos elementos da dignidade humana. Então, quando você fala, por exemplo, de reforçar a educação e trabalhar uma educação para os direitos humanos, você precisa refletir também em como essa educação vai ser também passada para os professores, né? O que vai ser ensinado para eles e o que eles irão aprender, que tipo de informações eles também vão estar consumindo. Desde a Constituição de 1988, que o Estado foi obrigado a assegurar a educação, né? O Estado, então, ele vai ter que garantir uma educação de qualidade para a população. E passa, então, a educação a ser considerada como um bem fundamental, né? Que contribui, inclusive, para a preservação da vida. Inclusive, quando se pensa nessa relação, quando se parte para essa questão da obrigatoriedade do ensino, a gente tem que perceber também a necessidade de garantir a boa formação desses professores. Então, não é só, por exemplo, dar acesso aos estudantes, mas ter uma boa educação é também garantir que os seus professores tenham boa formação, que eles tenham acesso a boas bibliotecas, que eles tenham acesso a materiais pedagógicos atualizados e que tenham acesso a novas metodologias para serem levadas para a sala de aula. Nesse século que nós estamos vivendo, o século XXI, ele criou uma nova exigência para os professores. Dentre essas exigências está de formar professores que estejam atentos às demandas sociais. Não basta apenas o professor ser um conteudista, aquele que vai levar textos e que vai discutir com os alunos. É importante para o professor que ele consiga visualizar as necessidades dos seus alunos, né? Esteja sempre atualizado, entenda, por exemplo, como acessar redes sociais, que ele saiba, por exemplo, o que acontece nas mediações da sua escola, que ele tenha noção da realidade dos alunos que ele está atendendo, né? E aí, a partir daí, o professor fazer com que esse aluno comece a refletir sobre o seu cotidiano. O educador, então, ele passa a ser um agente de transformação. Como é que ele faz isso, né? Como é que o professor passa a atuar dentro da transformação dessas demandas sociais, né? Como é que ele passa a fazer isso? O professor ele tem que ser capaz de ser crítico, de permitir o diálogo dentro de sala de aula e enfrentar esses desafios da atualidade, né? Ser capaz de gerenciar essas diferenciações e dialogando de maneira efetiva com os alunos. Um educador que consegue discutir com seus alunos, que consegue criar uma veia de reflexão, que consegue extrapolar o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula, ele é alguém que também recebeu uma boa educação cidadã, ou seja, ele também recebeu uma formação para a educação dos direitos humanos. Apesar da gente ter, dentro da nossa realidade, dessa realidade capitalista, um interesse da educação voltada para o trabalho. Então, assim, a educação parece que só tem que estar voltada para uma qualificação do trabalho. Você precisa aprender a ler e escrever para que você tenha um bom trabalho, né? Para que você tenha um bom emprego. Mas aí é que mora uma outra dicotomia dessa relação capitalista, né? Porque o regime, ele te obriga a ser qualificado, mas ao mesmo tempo ele não está disponível, ele não está aberto para receber esses sujeitos com boa qualificação.
A gente então deve refletir o seguinte, que o educador ele deve ser apto para trabalhar, ele deve ter qualificações suficientes para o trabalho, né, para exercer o trabalho do qual ele foi designado, né? Ele tem que ter essa capacidade, mas ele também precisa dialogar com a subjetividade, com a sua e com a dos seus alunos. Ele precisa ser capaz de refletir a sociedade em que ele está inserido. Só assim, quanto sujeito reflexivo, é que tudo aquilo que teoricamente nós aprendemos em sala de aula pode ser levado para o nosso convívio social. Bom, partindo para uma perspectiva mais legal aqui dentro das nossas discussões em educação de direitos humanos, a gente tem a legislação brasileira, mais especificamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que foi sancionada em 1996. Ela passa a exigir que antes aquele professor que era formado no magistério e que tinha apenas uma formação de ensino médio, que dava as primeiras letras, ele precisa agora ter uma formação superior, ele precisa estar qualificado para poder exercer a sua prática docente, né? Mas essa formação adequada do professor, ela bate em um outro quesito importante, né? Não é só garantir que ele tenha educação superior, é importante também para a efetivação desses direitos dentro de uma relação mais legal, que a escola também tenha condições de receber esse discente e, consequentemente, esse docente. A escola, ela precisa ter um bom aparelhamento, ela precisa ter condições mínimas para poder receber esses alunos, né? Condições mínimas de funcionamento, né? Precisa ter uma estrutura que abarque esses alunos. Numa perspectiva de educação em direitos humanos, é importante que se faça uma crítica à educação, né? E uma crítica que não seja voltada apenas ao que está sendo oferecido pelo educador, né? Porque uma boa parte das críticas, elas são feitas apenas aos educadores. Não se reflete, por exemplo, o todo, né? O geral disso tudo. Será que a escola tem condições, por exemplo, de manter os alunos lá? Né? Será que essa escola, ela garante que o exercício da docência seja feito de maneira efetiva? Então, é preciso refletir, é preciso se criar uma consciência crítica que vá para além da aula, né, para além daquilo que é oferecido pelo professor. Então, vamos partir para alguns questionamentos, né? É importante dentro dessa reflexão que a gente vem fazendo. É possível, então, a gente pensar numa educação cidadã? Será que eu tenho condições de pensar isso, de discutir uma educação cidadã? Será que a gente recebemos também uma formação que é voltada para os direitos humanos? Né? Será que tudo aquilo que eu recebo teoricamente dentro de sala de aula, ele consegue ser efetivo no meu cotidiano, eu consigo levar de maneira efetiva para o meu cotidiano? Essas reflexões, elas são importantes e elas podem pautar inclusive a nossa análise dos textos que são passados ao longo dessa disciplina. Inclusive, a Constituição Federal de 88, ela já parte para o que a gente já vem falando desde o início, para uma perspectiva de uma educação como um direito essencial, né? Porque se nós formos pensar de uma maneira crítica, a educação te leva para vários outros caminhos. Ela te possibilita, por exemplo, numa perspectiva mais mercadológica, ela te permite um acesso a algum emprego, a educação te permite cobrar seus direitos. Então, quanto direito essencial, ela seria uma porta de entrada para outros direitos. A educação para os direitos humanos, ela vai dialogar com valores que devem sair, inclusive, dessa teoria, né? Isso que a gente já vem discutindo, que a gente já está falando ao longo dessa aula, que há necessidade de pegar tudo aquilo que nós aprendemos em sala de aula, tudo aquilo que nós aprendemos partindo de uma linguagem mais teórica e sendo aplicada na prática, né? Imaginar, por exemplo, como um aluno pode cobrar saneamento básico na sua rua, né? Como é que eu posso discutir a partir de uma formação para os direitos humanos isso para o meu aluno? Pensar como, de fato, toda a discussão que foi levada em sala de aula, ela possa ser efetivada em forma de cobranças de direitos, né? É importante a gente pensar nesses direitos, né? Pensar em como eles vão ser levados no nosso cotidiano.
Inclusive, o nosso cotidiano ele vai ser um lugar para experimentação, né? Onde a gente vai possibilitar um diálogo com aquilo que a gente aprende na escola, ou que a gente aprende na universidade, com o nosso cotidiano. Então, nós como educadores, a gente pode fazer esse papel junto com os nossos alunos, né? Refletir como aquilo que eu aprendi e que aparentemente parece tão bonito na teoria pode ser levado na prática no dia a dia, né? Como isso pode permitir um diálogo com esses alunos. Então é importante nós, como educadores, também em processo de formação, né, em contínuo processo de formação, que a gente entenda e que a gente consiga passar para os nossos alunos a grande importância de se educar para os direitos humanos. Bom, eu termino aqui mais uma aula. Até a próxima. Conto com vocês. Tchau, tchau.